Queridos alunos, queridas alunas do Verbo Jurídico, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de comentário de questões objetivas de direito processual civil para as defensorias, questões banca CESP, SEBRASP. Meu nome é Marco Dominoni, eu sou defensor público federal aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos estar aí pelas próximas horas fazendo alguns breves comentários às questões objetivas. Todos os senhores e as senhoras sabem a importância que tem o estudo de questões objetivas na preparação para concursos públicos, de modo que fazer os exercícios de maneira exaustiva é uma etapa obrigatória aí no processo de preparação dos senhores. Se ainda não criaram essa rotina, esse hábito de fazer questões objetivas, está na hora de começar a incluir essa etapa aí na preparação dos senhores, tá bom? As questões elas se repetem assustadoramente, né? E à medida em que você vai treinando, você vai pegando o padrão de cobrança dos examinadores, né? Se existe uma banca que tem um DNA muito bem delineado, essa banca é o CESP. Tem muita gente que tem muito medo de fazer concursos do CESP, mas a bem da verdade é que quando você treina exaustivamente as questões CESP, você verifica que você consegue mapear perfeitamente a forma. Às vezes você não tem muita certeza a respeito do conteúdo da questão, mas é o jeito da cobrança, você acaba acertando a questão pelo jeitão, sabe? Principalmente as questões certo e errado. Né? A gente tem uma probabilidade estatística maior mesmo de conseguir acertar, né? Até porque as opções são mais restritas, de modo que você acaba vendo, pô, isso daqui tem cara de que tá certo, isso aqui tem cara de que tá errado. Intuitivamente você acaba tendo uma margem de erro bem menor em razão do conhecimento da banca. Você conhece tanto o jeito de cobrar que você acaba já sabendo que aquela questão ali tem alguma coisa de errado. Antes da gente prosseguir, eu queria fazer uns apontamentos. Claro que todas as vezes em que vocês forem demandados a fazer uma questão objetiva, vocês têm que prestar atenção nas repetições, né, de determinadas expressões dentre as opções disponíveis. Então você tem as opções A E, e aí um determinado princípio, por exemplo, um enunciado de um princípio lá em cima, e a indagação é: dado o enunciado, qual o princípio que está sendo abordado, né? Qual é o princípio que está sendo abordado no enunciado acima? E aí, ou quais os princípios? Aí vem lá, proporcionalidade e razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, proporcionalidade adequação, proporcionalidade... a proporcionalidade está tendo uma incidência maior, a probabilidade é que a proporcionalidade esteja dentre as respostas corretas. Tá? Uma outra coisa são aqueles juízos absolutos, né? Sempre, nunca, então desconfie deles, né? São pontos em que a gente consegue verificar que ocorre um maior número de erros, né? Quando fala sempre ou nunca, é porque ali tá errado. É muito difícil não ter um instituto de direito que não tem uma exceção, né? De modo que essas expressões têm que te chamar a atenção. A gente vai ter a oportunidade, ao longo dos nossos encontros, de chamar a atenção dos senhores para isso. Mas já vai aí uma dica inicial. E se vocês ainda não assistiram a aula de técnicas de estudos para concursos das defensorias, eu já te convido a assistir a essas aulas através do site do curso Verbo. Lá a gente procura falar bem mais a respeito dessas técnicas, inclusive.
Tá bom, queridos? Eu vou minimizar aqui a minha imagem, de modo que vocês possam acompanhar através dos slides, tá? Então, esse curso é um curso de questões, né? Questões CESP. E aqui tem o meu Instagram. Se você quiser me seguir, eu vou te receber lá com o maior carinho. Eu fiz uma abordagem da seguinte maneira. Eu estruturei essas nossas aulas da seguinte maneira. Eu fiz uma análise estatística a respeito dos temas mais relevantes, mais recorrentes nas provas objetivas. E nós vamos fazer uma abordagem didática de acordo com os dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Tá bom? Na aula 1, que é essa aula que a gente está começando agora, nós vamos responder a questões sobre normas fundamentais do processo civil, que estão no artigo 1º ao 15, e função jurisdicional dos artigos 16 a 69. A aula 2, falaremos sobre sujeitos processuais, partes, procuradores de litisconsórcio, intervenção de terceiros, juízes e auxiliares da justiça, MP, advocacia pública e defensoria pública, artigos 70 a 187. Na aula 3, nós vamos tratar dos artigos 188 a 293. Na aula 4, tutela provisória, tutela de urgência e tutela de evidência, previstas nos artigos 294 a 311. E na aula 5, recursos, 994 a 1044. E na aula 6, cumprimento de sentença e processo de execução, artigos 503 a 538 e 771 a 915. Tá bom? Como é que a gente vai fazer? Eu vou ler o enunciado, nós vamos ler o enunciado, os senhores vão receber esses slides através da plataforma do curso, e eu aconselho que os senhores abram o slide para acompanhar a leitura do enunciado e respondam ao lado. Lembrando que a gente tem bem pouquinho tempo para responder, né? E aqui vai ter menos tempo ainda, até porque você pode pausar o vídeo, então não vou ficar esperando aí 1 minuto para você responder a essas questões. Tá bom, queridos? Então a gente vai ser o mais objetivo possível, os comentários são bastante pontuais, eu vou chamar a atenção dos senhores para alguns aspectos que a gente não vê em sala de aula. Olha aqui, ó, essa aqui tá a casca de banana, o CESP normalmente faz isso, tá bom? É assim que a gente vai trabalhar. Então vamos lá logo com a primeira questão, a questão do concurso de defensor público de Pernambuco, uma questão, um concurso que a prova ocorreu em 2018, tá? E já veio logo com uma questão bem dura, logo de início, tá? Uma questão que normalmente o CESP não faz esse tipo de questão em prova objetiva, em prova objetiva não, uma questão eminentemente doutrinária, enfim. Mas vamos lá, é o que tem para hoje. Em um processo civil cooperativo, o exercício do poder jurisdicional exige a consideração da argumentação de todos os sujeitos processuais. Essa exigência corresponde à letra A, ao dever de tratar de forma isonômica as partes. Letra B, ao dever de boa-fé processual. Letra C, a obrigação de determinar que o autor emende a inicial antes de indeferi-la. Letra D, a oportunidade conferida pelo juiz ao autor para sanar vício relativo a alguma incapacidade processual. E letra E, ao dever de justificar analiticamente as decisões judiciais. Qual é a opção que os senhores marcariam nesse caso? Hein? Bem, aqui o enunciado da questão fala em processo civil cooperativo e exercício do poder jurisdicional, consideração de todos da argumentação de todos os sujeitos do processo. Tá? Essas são as informações relevantes. A alternativa correta, senhores, é a letra E. Tá? Cooperação, princípio cooperativo, poder jurisdicional,
consideração de argumentos de todos os sujeitos processuais. Isso é um corolário lógico do dever de justificar analiticamente as decisões judiciais. Tá? Essa passagem é uma passagem que é tratada no livro do professor Luiz Guilherme Marinoni. Tá bem? Esse princípio da cooperação ele vem expressamente previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que deve ser conjugado, dentre vários outros dispositivos, ao artigo 4º do Código de Processo Civil e ao artigo 489, parágrafos 1º e 2º do CPC. Tá ok? Segundo o artigo 6º, eu peço sempre para vocês, sempre que nós formos estudar, abram o Código de Processo Civil. Tá bom, gente? Para ler de maneira exaustiva. Você tenha na sua preparação o tempo que você vai ler só o código, mas você precisa também estar com o código à mão para que você consulte o código todas as vezes que ou o doutrinador ou o professor, né, se você estiver estudando por um livro, todas as vezes que no livro mencionar um determinado dispositivo legal, você tem que ir no CPC. Não tem jeito, gente. A gente estuda processo civil já há alguns anos e mesmo assim a gente tem que ir lá. Tá bom? Tem que olhar, não tem jeito, não tem saída. E vocês estão no processo de aprendizagem, né, de apreensão e fixação desses conceitos, então vocês, com muito mais razão, têm que pegar e fazer a consulta do Código de Processo Civil de maneira recorrente. Tá? Isso com todos os outros códigos e leis, tá bom? Mas aqui nós estamos tratando do Código do Direito Processual Civil, então o CPC tem que estar aí à mão. Tá legal? Então, em relação ao princípio da cooperação, ele vem expressamente previsto no artigo 6º, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De modo que, se você conjugar esse artigo com o artigo 4º, os senhores vão estar diante aí de um tripé fundamental no direito processual civil da modernidade, né? No moderno processo civil justo, né? Que é aquele que espera a boa-fé de todos os atores do processo, não só das partes, como do juízo também. Tá ok? Então, assim, o artigo 6º, conjugado com o artigo 4º, que prevê a duração razoável do processo e o princípio da primazia da decisão de mérito. Tá ok? Quando a gente fala em boa-fé processual, eu me lembro muito bem que eu era servidor do TJ do Rio de Janeiro e tinha um juiz que estava ministrando umas aulas, né, na escola judiciária. E eu, sempre que possível, eu fazia todos os cursos que eu podia fazer, né? Aproveitava que, além de serem de graça, eram cursos com professores muito bons. E aí nós estávamos estudando o agravo de instrumento, o recurso de agravo, na verdade, né? E isso é antes do Código de Processo Civil de 2015. Ele disse que estava numa audiência e aí ele proferiu uma decisão em audiência, tá? E perguntou à parte se a parte queria, a parte imediatamente interpôs o recurso de agravo, né? Chamava agravo retido, e ele perguntou à parte, ao advogado da parte, se ele queria prazo para apresentação de razões. E aí o advogado disse que sim. E aí, dias depois, ele pegou e, obviamente que ele não abriu o prazo para as razões desse advogado, e quando o advogado apresentou as razões, ele julgou intempestivo o recurso e não deu seguimento ao recurso de agravo retido. E qual foi o argumento dele? O agravo retido, antigamente, ele tinha que ser interposto às decisões prolatadas em audiência. Você tinha que interpor o agravo retido oralmente e deduzir as razões oralmente. Agora você vê, olha a má fé do juiz. O juiz induziu a parte ao erro. O senhor quer apresentar razões por escrito, prazo para apresentar razões por escrito? Olha que loucura, como é que era a mentalidade no Código de Processo Civil de 73. Agora não. Esse princípio da cooperação, todos os atores processuais, inclusive o magistrado, devem agir de boa fé. A boa fé é inerente à cooperação,
a duração razoável do processo, que implica que as partes não tragam óbice ao andamento, ao bom andamento do processo. E a primazia da decisão de mérito, que é com a decisão de mérito que acaba-se com a instabilidade social. A pacificação social vem com a decisão de mérito justa e efetiva, num prazo razoável. Prazo razoável não é rápido, o processo não tem que ser rápido, ele tem que durar o tempo necessário para que se produzam todos os atos dentro do contraditório e da ampla defesa. Tá? Associar a duração razoável do processo ao princípio da celeridade me parece uma impropriedade que vocês não podem cair. Tá bom, queridos? Vamos seguir, então. Nosso modelo é um modelo cooperativo e há dois enfoques dessa colaboração. Colaboração como princípio e colaboração como modelo. Vocês têm que observar que há deveres de colaboração. São deveres inerentes à colaboração. Dever de esclarecimento e dever de consulta. Se a parte tem dúvida a respeito do conteúdo de uma determinação judicial, ela peticiona pedindo para o juiz esclarecer e o juiz esclarece. Consulta ao juiz a respeito disso. Entendeu? E o juiz tem o dever de não proferir decisões surpresas. Se vai proferir uma decisão, tem que dar oportunidade às partes de falarem. Isso nada mais é do que uma das facetas do princípio do contraditório. É a oportunidade que as partes têm de influir na decisão judicial que virá a ser prolatada. Tá ok? Há ainda os deveres de prevenção e auxílio. O processo nada mais é do que um instrumento de efetivação para a realização do direito material. O professor Marinoni afirma ainda que em um processo civil cooperativo, o juiz tem o dever de justificar analiticamente as decisões que profere. Veja a expressão que é utilizada por Marinoni. Eu até botei aqui em negrito. É o dever de justificar analiticamente as decisões que profere. Tá? É exatamente esse o conteúdo da letra D. Olha aqui, ó. Dever de justificar analiticamente as decisões judiciais. Tá? Então a questão foi retirada do código do professor Marinoni. Tá bom, queridos? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, e a gente tem tido dias muito secos, então eu tô toda hora bebendo água, então vocês, por favor, me desculpem. Mas eu não vou parar toda hora a gravação, não. Vamos seguindo, vamos adiante. E aí, esse dever analítico, né, de justificar as decisões dele, perpassa por uma divergência doutrinária, que me parece que tem tido uma certa pacificação já, no sentido de o juiz estar ou não obrigado a deduzir e repelir ou acolher as manifestações e os argumentos, todos os argumentos que as partes trazem para o debate. Há uma doutrina, uma parte da doutrina que entende que sim, que o juiz deve avaliar expressamente todos os argumentos trazidos pelas partes, e outra parte da doutrina que diz que não há essa necessidade e que o juiz não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos como um perito tem que responder a todos os quesitos de uma perícia. O juiz só estaria obrigado a declinar, a se manifestar de maneira analítica precisamente a respeito daqueles argumentos que são determinantes para acolher uma tese ou outra tese. Ele não teria que responder a todos. Por outro lado, disse que o juiz tem sim que responder a todos, até porque as partes têm o ônus da argumentação especificada. Tanto o autor quanto o réu precisam se manifestar especificadamente a respeito de tudo que abona a tese que eles estão sustentando em juízo. De modo que se as partes têm esse dever, o juiz teria o dever. Se as partes têm o ônus, o juiz teria também o correspectivo dever de examinar todos os argumentos trazidos. E aí Marinoni arremata dizendo que esse dever de justificar analiticamente as decisões que profere é um dever entendido como um novo condicionamento ao exercício do poder jurisdicional em resposta ao ônus da alegação, aqui o que eu acabei de falar para vocês, o ônus da alegação específica
imposto às partes. Parece que Marinoni é adepto daquela teoria, daquela corrente doutrinária que diz que o juiz tem sim que responder a todos os argumentos trazidos pelas partes. Isso é mais verificável na prática, né? Vocês vão ser defensores e vocês vão perceber isso no processo penal. No processo penal, o juiz rebate todos os argumentos das partes, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria, tá bom? E aí, Marinoni utiliza uma nomenclatura inusual de comunidade argumentativa de trabalho, em que se privilegia o trabalho em conjunto do juiz e das partes. Aqui a gente tangencia de maneira bastante sensível a boa-fé objetiva, tá bom, queridos? Vamos seguir, então, para a segunda questão, uma questão de defensor público federal, último concurso de defensor público federal, concurso realizado também pelo CESP, né? E o enunciado dessa questão, o CESP tem também esse estilo de elaboração de questões. Ele bota um enunciado, um texto propositivo para reflexão, e depois ele faz uma série de perguntas para você responder certo ou errado. Essa questão é uma questão no estilo certo e errado, não é uma questão com alternativas. Tá? Então vamos lá. Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Então, vamos lá. Um sistema processual que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada jurisdicionado não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Se é ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Isso vem na exposição de motivos do Código de Processo Civil. Tá ok? Tendo o texto, e aí vem o enunciado, não necessariamente, peço que os senhores façam leituras rápidas, né, no dia da sua prova, esses textos reflexivos que o CESP utiliza para depois fazer as propostas, normalmente não tem nenhuma relação com o que ele quer que você responda, tá bom? É só um texto para te trazer uma proximidade com o tema que vai ser debatido posteriormente. Mas normalmente não há nenhum dado relevante nesse tema, tá ok? Então, tendo o texto precedente como referência inicial, tá vendo? Referência inicial. Julgue o item a seguir à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca das normas fundamentais do processo civil. Esse mesmo texto aqui, os senhores vão ver que vai estar em outras questões. Por quê? É aquele sistema que o CESP faz. Bota um texto propositivo, um texto para reflexão, e aí faz uma série de alternativas, né, de itens para você julgar, certos ou errados. Para garantir os pressupostos, o enunciado é esse aqui, para garantir os pressupostos mencionados em sua exposição de motivos, o CPC estabelece de forma exaustiva as normas fundamentais do processo civil. E aí, queridos, certo ou errado essa questão? Isso é outra. Nós, no início da nossa exposição, nós falamos para que os senhores liguem a luz vermelha do alerta a respeito daquelas sentenças absolutas, tá? Daquelas afirmações absolutas. Olha só o que ele fala. Para garantir os pressupostos mencionados em sua exposição de motivos, o CPC estabelece de forma exaustiva. Quando que a legislação estabelece de forma exaustiva algum instituto? Quase nunca. Agora não me ocorre, imediatamente não me ocorre em momento nenhum. E não é o CPC que estabelece normas fundamentais do processo civil de maneira exaustiva. Tá ok, queridos? Então essa alternativa aqui está errada, até porque todo o ramo do direito deve respeito e fundamento primário nas normas constitucionais. E o processo civil não é diferente. Tá ok? O próprio corpo do Código de Processo Civil,
próprio texto do processo civil em relação às normas fundamentais diz que o processo civil vai respeitar a Constituição. Não poderia, nem precisaria estar dizendo isso, tá? Mas o nosso legislador, dada a tamanha importância que isso tem no cenário jurídico nacional, quis deixar fixado que o processo civil tem que respeitar as normas constitucionais. Vamos lá? O gabarito é errado e vem logo no artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República. Tá? Observando as disposições deste Código. Então não tem nada disso de normas fundamentais exaustivas, como o enunciado previu. Tá ok? O CPC não estabelece de forma exaustiva as normas fundamentais do processo civil. Afirma-se desta forma que o CPC não é pleno porque o sistema processual civil é aberto e leis extravagantes convivem com ele, estabelecendo também normas fundamentais. Você tem, inclusive no âmbito do processo coletivo, você tem o microsistema processual coletivo, né, que são normas fundamentais de processo coletivo e que devem ser aplicadas, inclusive, de maneira prioritária em relação ao CPC. Tá ok, queridos? Mas não deixa de ser o processo civil. Espero ter a oportunidade de conversar com vocês, debater sobre o direito processual coletivo com os senhores, mas agora o nosso escopo para por aqui. A questão número 3, uma questão da Defensoria Pública do Distrito Federal, e eu falo para os senhores que PDF é uma das melhores defensorias que existe no Brasil, tá, gente? É excelente, a Defensoria Pública do Distrito Federal é excelente. Não só pelas lotações, todo mundo no DF, cidade mais distante, cidade, né, com aspas, os mais distantes que você vai encontrar, tá a 40 quilômetros, salvo engano, do plano piloto, tá? Subsídio no teto, tudo, infraestrutura, tudo excelente, tá bom? Fiquem aí atentos, apesar de ainda estar dentro do prazo de validade do concurso, mas eu tenho até um aluno que está esperando nomeação lá. Tenho certeza que ele vai ser muito feliz na defensoria do DF. Vamos lá. A respeito da função jurisdicional, dos sujeitos do processo, dos atos processuais e da preclusão, julgue o item a seguir. Na execução fiscal, cabe à Fazenda Pública decidir se a dívida será executada no foro do domicílio do réu, no de residência dele ou no lugar onde ele foi encontrado. E aí? Essa questão. O que os senhores responderiam? Certo ou errado? É uma questão ultra tranquila, tá? Bem tranquila mesmo. E é a letra da lei e os senhores têm que marcar que a resposta está certa. Tá ok? O gabarito está lá no artigo 46, parágrafo 5º, tá? Nós temos um temperamento dessa regra, tá? Em relação aos estados ajuizarem a ação no foro de domicílio ou residência do réu que esteja em outra unidade da federação. Então, digamos que o estado é a Fazenda Pública do DF e o executado ele se muda, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Então, não é razoável, né? E aí é intuitivo, eu chamo a atenção dos senhores, tudo que é intuitivo, vocês tem que mandar a informação para o teu cérebro que você não precisa destacar isso no teu estudo. Por quê? Porque é intuitivo. O que você vai destacar no teu estudo? Aquilo que é contra-intuitivo. Então, se a questão foge da curva, você tem que botar uma caveira do lado dela para você saber que você vai ter que voltar nessa questão, tá? Então, esses foros são foros alternativos, tá bom? A escolha da fazenda, tá? Mas eles não são exaustivos, por óbvio que não são exaustivos, né? Temos o temperamento aqui, regime de precatório. A regra é que a fazenda escolhe, tá? Essa é a regra. Caso a execução fiscal seja proposta perante juízo do foro onde o devedor não mantenha domicílio, haverá incompetência relativa, tá bom? Não devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, e se o devedor não alegar essa incompetência relativa, o juiz, a competência é prorrogada, tá? Lembrando que, diferentemente do que ocorria antes, agora há a possibilidade de propositura da exceção de incompetência no foro de domicílio do réu, tá bom? Exceção de incompetência relativa. O réu não precisa ir até
o juízo competente para propor essa exceção não, né? Para arguir a incompetência relativa. Exceção de incompetência é coisa do cara velho, né? É vício do cara que é velho, né? E ainda traz os resquícios do CPC de 73. Tá ok, queridos? E aí, por isso eu peço desculpas aí a vocês, tá? Mas todos nós estamos sujeitos a ato falho. Agora, nós vamos partir para a questão número 4, que é a questão da DPU também, né, com aquele nosso texto inicial, tá? Então eu não vou ler de novo, porque os senhores já leram. Se quiserem ler, pausem o vídeo e vamos direto para o enunciado. Apesar de o CPC garantir às partes a obtenção em prazo razoável da solução integral de mérito, esse direito já existia no ordenamento jurídico brasileiro até mesmo antes da Constituição, da Emenda Constitucional 45. E aí, pessoal, essa afirmativa é certa ou é errada? Agora vocês veem, né? Vocês vejam, essa alternativa, ela fala sobre o princípio da duração razoável do processo, mas o CESP consegue dar uma complicada, né? O princípio da duração razoável do processo é super tranquilo. E aí ele misturou ali um histórico do Instituto. Bem, a afirmativa está correta. O princípio da duração razoável do processo, ele já vem previsto de maneira explícita desde 1992, com a internalização do Pacto de São José da Costa Rica ao nosso ordenamento jurídico, né? Um tratado que prevê direitos humanos. Então, está lá, eu trago aqui para os senhores os dispositivos, peço que os senhores leiam, porque o nosso tempo já está bastante adiantado, a gente precisa falar ainda pelo menos de mais 2 questões, tá? E eu trago aqui algumas considerações. Nós já falamos da duração razoável do processo não significa necessariamente rapidez, então associar o princípio da duração razoável do processo ao princípio da celeridade me parece uma impropriedade, né? O princípio da celeridade tem sim previsão expressa lá na Lei 9.099, então ele tem previsão expressa no ordenamento, mas não se confunde, sob o meu aspecto, não se confunde com o princípio da duração razoável do processo. O professor Didier fixa os critérios norteadores do princípio. Isso é importante que os senhores tenham em mente para uma eventual questão discursiva, tá bom? É a complexidade do assunto, o comportamento dos litigantes e seus procuradores no processo e a atuação do órgão jurisdicional. Ou seja, duração razoável do processo, você tem que levar em consideração algumas variáveis, não só o tempo. Por isso é que eu falo, o tempo é o tempo que tiver que ser levado para a solução justa. Se há provas complexas a serem produzidas, nossa, é uma dificuldade para você conseguir um perito bom. Por exemplo, eu trabalho na Baixada Fluminense, que é uma região destacada aqui do Rio de Janeiro. Há perícias neurológicas que a gente não consegue fazer, porque não tem neurologista que se submeta aos honorários que a Justiça Federal paga. Entende? Então, assim, vai durar o tempo que tiver que durar. Obviamente, a gente quer que o processo acabe o mais rápido possível, mas tem que durar o tempo que for. A complexidade é um dos fatores que os senhores precisam levar em consideração. O outro é o comportamento dos litigantes. Vai litigar contra o INSS, a Fazenda Pública é proteladora de maneira, assim, ordinária. Né? Eu fui procurador federal, então eu trabalhei no INSS, eu fui procurador federal no INSS. Então, assim, há sustentação de teses no INSS que são repelidas de maneira ordinária, mas que ainda tem lá no protocolo das normativas internas da PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à AGU. Então, queridos, assim, isso também tem que ser levado em consideração. É o comportamento dos litigantes. Há uma protelação natural na Fazenda Pública, tá bom? E a atuação do órgão jurisdicional. Infelizmente, a gente sabe que tem juízes que dormem com os processos. Mas aí agora, com o processo eletrônico, a gente peticiona e eles acabam se manifestando, tá bom? Graças a Deus é a exceção. O princípio está previsto no artigo 4º, a gente já teve oportunidade de falar nisso, e também no artigo 139, façam a remissão aí. Normalmente os códigos já têm essa remissão, tá bom? E aí o artigo 139, ele é uma determinação dirigida ao juiz, tá?
O juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo. Vamos à nossa última questão, que já estamos com o tempo estourando. É uma questão que caiu na Defensoria Pública de Alagoas, tá? O enunciado é: julgue os itens a respeito de demandas que envolvam instituição de ensino superior particular. E aí tem lá 4 itens para que os senhores julguem certo ou errado, certos ou errados, tá bom? Caso a demanda verse sobre inadimplemento de mensalidade, a competência em regra é da Justiça Federal. Queridos, demanda que verse, esse a gente vai responder logo de cara. Demanda que verse sobre inadimplemento de mensalidade, a competência da Justiça Federal? Tá na cara que não, né? A instituição é de ensino superior particular. Isso daqui não tem nenhum interesse apto a trazer qualquer das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição da República. Para falar de competência federal, tem gente que acha que o artigo 109 ele só cai na área federal, né? Olha aí, ó, Defensoria Pública do Estado. Rapidamente, o CESP não tem critério nenhum com relação a isso, gente. A mesma questão que cai para consultor do Senado Federal, consultor legislativo do Senado Federal, especialidade em economia, cai para defensor público do Tocantins. Eu estou falando um exemplo concreto, tá? Isso aconteceu com um amigo meu, que estava fazendo a prova de consultor legislativo do Senado e me mandou a questão pedindo para eu ajudá-lo a recorrer. Dominoni, me ajuda a recorrer aí, por favor. Falei, cara, eu já vi essa questão. Bati no Google, tá lá. Caiu 2 ou 3 anos antes na prova de defensor público do Tocantins. Então, quando vocês forem fazer provas para questões, exercícios, façam todas das defensorias, tá? Obviamente, e depois partam para outros cargos jurídicos e até para cargos não jurídicos, tá bom? Porque a legislação, ela é cobrada, e eu vou te falar, são pouquíssimos casos em que a gente encontra uma questão mais complexa como a primeira que a gente viu. Normalmente as questões são normais, rasteiras, letra de lei, eles embutem um caso para você aplicar a lei ao caso concreto, mas normalmente é letra de lei e jurisprudência do Supremo, do STJ e das súmulas, tá bom? Não tem variação nisso não, tá ok? Então nesse caso aqui a competência definitivamente não é da Justiça Federal, tá? A competência para o processo, item 2, a competência para o processo, então esse daqui tá errado, vou tentar escrever aqui com essa canetinha, é bem ruim, até que eu consegui agora. A competência para o processo de julgamento do feito que verse sobre credenciamento de entidade. Credenciamento de entidade. Perante o MEC é da Justiça Federal. É isso mesmo. A jurisprudência do STJ trata da matéria expressamente e diz que quando existe algum tipo de problema no credenciamento da instituição de ensino superior junto ao MEC, aí a competência vai para a Justiça Federal. Simples a justificativa. É a incidência do artigo 109 da Constituição, que prevê que quando haja interesse da União, a competência é da Justiça Federal. 2 pontos. Quem é que diz que o interesse é da União? É a própria União. A Fazenda é intimada para se manifestar se existe interesse ou não. Nesse caso aqui é um caso clássico, a jurisprudência já se manifestou, o juiz do Estado já remete direto os autos para a Justiça Federal, tá? Mas em havendo dúvida, o que o juízo tem que fazer? Tem que abrir vistas para a União, para que a União manifeste se tem ou não interesse, tá ok? MEC, esse é o segundo fator de atração da competência da Justiça Federal. O MEC é um órgão público federal, órgão desprovido de personalidade jurídica, então não pode figurar o MEC no polo ativo ou no polo passivo, quem figura é a União. Figurando a União no polo ativo ou no polo passivo, a gente vai ter aí a competência caracterizada, o interesse que atrai a competência da Justiça Federal. Então esse dispositivo aqui está certo. Tratando-se de demanda sob registro de diploma perante o MEC, a competência da Justiça Federal pode ser derrogada para a Justiça Comum Estadual em decorrência do foro de eleição constante no contrato de prestação de serviços educacionais. Queridos, o CPC tem disposição expressa
vedando essa prática, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho o dispositivo direitinho, mas não pode a competência da Justiça Federal ser derrogada para a Justiça Estadual em razão de foro de eleição. Tá? Em se tratando de demanda sobre cobrança de taxas escolares oriunda de um mandado de segurança, a competência da Justiça Federal. É exatamente isso. Tá certinho. Por quê? Nessa hipótese, a delegação da competência para a prestação do serviço de educação superior não derroga a competência da Justiça Federal. Tá? Então, o dispositivo, a letra, o gabarito correto, o comando da questão estão certos apenas os itens 2 e 3, 2 e 4. Tá bom, queridos? Gabarito é letra B. Para o STJ, a competência para o julgamento de demandas que envolvam instituição particular, caso a demanda verse sobre questões privadas, olha aqui, relacionadas ao contrato de prestação de serviço, mensalidade no caso concreto, firmado entre a instituição de ensino superior privada e o aluno, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxa, e desde que não se trate de mandado de segurança, olha aí, ó, essa aqui é o item 4 que a gente acabou de ver. Se tratar de mandado de segurança, a competência da Justiça Federal. Em regra da Justiça Federal. Em se tratando de mandado de segurança, ou referindo-se à demanda ao registro de diploma perante o órgão público, que foi o item 2, salvo engano, da questão, ou mesmo credenciamento de entidades a interesse da União no feito, atraindo a incidência do artigo 109, a competência da Justiça Federal. Nós temos esses dois dispositivos aqui também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei não é uma lei importante para a gente, não tem assim grande incidência em prova de defensoria. Na prova da AGU ela é uma matéria autônoma. Tamanha a importância da atuação dos procuradores federais nas instituições federais de ensino. Tá? Mas aqui para a TPU não tem essa necessidade, não. A União cabe a fiscalização e o credenciamento das instituições de ensino que oferecem essa modalidade de prestação de serviços educacionais. Então, a União sempre terá o dever de fiscalização e aí atrai a competência da Justiça Federal. Há ainda que se falar no enunciado 570 do STJ, que diz que compete à Justiça Federal o processo de julgamento de demanda em que se discuta a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição do diploma. Tá? Essa questão é tão recorrente que tem uma súmula do STJ. O item 3 está errado. O item 3 é aquele que diz... Vamos aqui voltar rapidamente. Opa. O item 3 diz que é o da derrogação da competência. Tá? Então vamos lá. O item 3 está errado. Vamos observar a regra contida no enunciado sumular 335. É válida a cláusula de eleição de foros para os processos oriundos de contrato. Então, se tem uma eleição de foro num contrato, via de regra ela é válida. Tá? No entanto, se tratar de demanda em que se discuta a ausência ou obstáculo de credenciamento da instituição, aí há interesse da União, de modo que não há a menor chance dessa ação não ter curso na Justiça Federal. O STJ já se manifestou que a competência da Justiça Federal em razão da pessoa, ratione persone. Tá? E por isso, não pode haver derrogação por cláusula de eleição de foro. Tá bom? Essa aqui é a justificativa que o STJ deu. Tá ok? E ainda há a disposição expressa do CPC, como eu havia falado com os senhores, sobre a possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e em razão do território, por meio da cláusula de eleição de foro. No caso tratado na questão, a competência, como nós vimos, é em razão da pessoa. E aí as partes não podem derrogar a competência em razão da pessoa. Tá ok, pessoal?
Queridos, foi uma satisfação enorme participar aí com vocês nessa nossa primeira aula. A gente vai dar um intervalo agora e depois vamos para a segunda aula.